Olá, bem-vindo ao É Tudo Vintage, seu canal de curiosidades e fatos históricos. Desde já, peço que deixe o seu like e se inscreva no canal para acompanhar as mais variadas histórias, de terror ou não. Compartilhe este conteúdo com mais pessoas que gostam desse tipo de assunto e nos ajude a crescer. Hoje vamos falar de mais um crime em Whitechapel em 1888, Rose Miller. Vamos lá? O retorno do estripador? Às 19 horas e 55 minutos, na quarta-feira, 19 de dezembro de 1888, Charles Ptolemy caminhava pela England Row, fora da Poplar High Street, quando viu uma mulher na companhia de dois marinheiros na entrada de Clark's Yard, no lado oposto do Rua Alta. Um marinheiro tinha cerca de 1,70 metros de altura e, na opinião de Ptolemy, parecia um Yankee, e o outro tinha cerca de 5 pés e 7 polegadas de altura. Ptolemy mais tarde lembrou que o mais baixo estava conversando com a mulher, que ele mais tarde identificou como Rose Millet quando foi levado para ver seu corpo no necrotério, enquanto o mais alto dos dois estava andando para cima e para baixo. Parecia tão estranho, ele disse mais tarde ao Daily Chronicle, que parei e tomei conta deles. Ele então ouviu a mulher dizer ao marinheiro mais baixo, não, 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 e ouviu o marinheiro mais baixo falar com ela em tom baixo. Percebi que eles estavam lá sem um bom propósito, ele lembrou mais tarde, e essa foi a razão pela qual eu prestei tanta atenção em seus movimentos. Sempre me lembrarei de seus rostos, e eu poderia escolhê-los entre mil. Ele também enfatizou que, quando a viu, Rose Millet parecia perfeitamente sóbria. Às 2 horas e 30 minutos da manhã do dia 20 de dezembro, ela foi vista por Alice Graves na companhia de dois homens do lado de fora do pub de George na Commercial Road, momento em que parecia bastante bêbada. Seu corpo é encontrado, jogo sujo não suspeito. Às 4 horas e 30 minutos, o sargento da polícia Robert Golding e o policial Thomas Costello a encontraram morta no Clark's Yard. Seu corpo ainda estava quente, sugerindo que a morte havia ocorrido pouco tempo antes. De acordo com o relatório posterior do comissário da Polícia Metropolitana, James Monroe, abre aspas. O rosto estava perfeitamente plácido. As roupas não estavam desarrumadas e no pescoço havia um lenço frouxamente dobrado, mas não amarrado. No bolso do vestido havia um pequeno frasco vazio. Não havia absolutamente nenhum sinal de luta, e nenhuma marca de violência visível. A polícia acreditou pela aparência do corpo que o caso era de suicídio ou morte súbita por causas naturais. Fecha aspas. O cirurgião assistente da Polícia Divisional, Dr. George James Harris, foi chamado e, tendo realizado um exame superficial do corpo, no decorrer do qual não encontrou marcas ou sinais de crime, declarou a vida extinta e ordenou que o corpo fosse removido para o necrotério. Lá, o funcionário do necrotério e o assistente do legista, Cortina Techivers, descobriram uma marca em volta do pescoço, que tinha aproximadamente 1/8 de polegada de profundidade, com alguns arranhões acima dela. O post-mortem discorda da polícia. Uma autópsia foi posteriormente ordenada, e foi devidamente realizada, em 21 de dezembro de 1888 pelo cirurgião da Polícia Divisional Dr. Matthew Brownfield. Suas descobertas, conforme declaradas em seu relatório subsequente, e apresentadas na abertura do inquérito sobre a morte de Rose Millet, realizado no mesmo dia, foram as seguintes, abre aspas. O sangue escorria das narinas e havia uma ligeira abrasão no lado direito do rosto. No pescoço havia uma marca que evidentemente fora causada por um cordão esticado em volta do pescoço, da espinha até a orelha esquerda. Tal marca teria sido por um cordão de 4 fios. Havia também impressões dos polegares e dos dedos médio e indicador de alguma pessoa claramente visíveis em cada lado do pescoço. A morte foi devido a estrangulamento. A falecida não poderia ter feito isso sozinha. As marcas no pescoço provavelmente foram causadas por ela tentar puxar o cordão. O assassino deve ter ficado na parte traseira esquerda da mulher e, tendo as pontas do cordão em volta das mãos, jogou em volta da garganta dela, cruzou as mãos e a estrangulou. Fecha aspas. Constrangimento policial. No inquérito, verificou-se que a polícia não tinha conhecimento da conclusão de Brownfield de que Rose Millet havia sido assassinada e, portanto, como ainda era da opinião de que sua morte havia sido acidental, não havia realmente iniciado uma investigação. Como o comissário Monroe colocou em seu relatório, esta evidência foi certamente uma surpresa para a polícia, mas aceitando a evidência médica como correta, o caso era claramente um assassinato. Monroe confessou que ele próprio havia sido enganado pelas características perfeitamente plácidas da vítima e pela ausência de todos os sinais de violência quando o corpo foi descoberto. Ele, portanto, buscou uma segunda opinião e pediu ao cirurgião Sr. Makelar para fazer um exame mais aprofundado.
McKellar concordou com as descobertas de Brownfield de que a morte foi resultado de estrangulamento, deixando, um tanto perplexo, o comissário Monroe opinar que, não há dúvida, portanto, de que o caso foi de assassinato, e assassinato de um tipo estranho e incomum. Jack, o estripador, voltou? Inevitavelmente, logo foi levantada a questão de saber se essa nova atrocidade significava ou não o retorno de Jack, o estripador. A polícia e a maioria dos jornais parecem estar ansiosos para dissipar quaisquer rumores de que o assassinato de Rose Millett tenha sido obra de Jack, o estripador. De fato, parece ter havido uma forte determinação da imprensa em evitar o sensacionalismo que causou tanto pânico e inquietação após os assassinatos anteriores. O legista, Vinnie Baxter, foi relatado como afirmando no inquérito que os sinais usuais de estrangulamento, como protrusão da língua e aperto das mãos, estavam ausentes, não havendo nada sugestivo de morte por violência. Ele ressaltou, no entanto, que esses sinais muitas vezes não estavam presentes nos casos em que a violência foi muito repentina. O júri, diante de uma grande quantidade de testemunhos médicos e evidências que apontavam para estrangulamento, retornou um veredicto de assassinato por pessoa ou pessoas desconhecidas. Reportando sobre o veredicto, o Advertiser, refletindo a opinião de vários outros jornais de que a área estava farta dos horrores de Whitechapel, comentou que, abre aspas, é lamentável que haja uma diferença fundamental de opinião entre o legista e o júri. Nos últimos meses, houve uma sucessão de enormidades abomináveis forçadas à atenção do público, e teria sido um grande alívio ter certeza de que a morte de Rose Millett foi devido a estrangulamento acidental. Como o assunto está, responsabilidade adicional é lançada sobre a Polícia Metropolitana, que desde o início sustentou que a morte foi atribuível a causas naturais. A verdade pode nunca ser conhecida com certeza até o ditado de que assassinato sairá, se for assassinato, é mais uma vez justificado, fecha aspas. É evidente a partir disso e de outros relatos sobre o que estava sendo apelidado de Mistério do Álamo, que muitos jornais estavam tentando desesperadamente relatar com responsabilidade o assassinato, a fim de evitar novos surtos de pânico no distrito. No entanto, um jornal em particular parecia determinado a colocar a culpa por esta última e aparente atrocidade firmemente na porta do estripador. Em 24 de dezembro de 1888, o The Star, o jornal cujas primeiras reportagens haviam feito tanto para incitar o susto do avental de couro, rompeu com a maioria dos outros jornais e, em um artigo que trazia a tentadora manchete, abre aspas, ele é um bandido, luz espetacular sobre os crimes da Capela Branca. Acorda antes da faca, fecha aspas, queixou-se que, abre aspas, a cidade está tão cheia de horrores que o mero assassinato desacompanhado de mutilação revoltante passa aparentemente por lugar comum, e a descoberta na manhã de quinta-feira, do cadáver de uma mulher com a marca branca do cordão de um estrangulador em volta da garganta não conseguiu criar qualquer emoção mesmo na vizinhança, fecha aspas. Adotando o mesmo tom arrepiante de sua campanha, Avental de Couro, um tom destinado a aterrorizar os moradores locais, o artigo passou a opinar que o método rápido e silencioso do bandido é um novo e aterrorizante característica no crime de Londres, e este assassinato é investido de um significado surpreendente pela descoberta de que ele tem uma possível relação com a série de crimes de Whitechapel, do mesmo homem. Em caso afirmativo, o assassino mudou seus métodos, ou não é possível que a ação de Clark Seade seja uma nova revelação de seus antigos métodos, que nos outros casos o estrangulamento parcial foi feito em primeiro lugar, e que quando as vítimas ficaram assim impotentes. O artigo continuou sugerindo que as vítimas anteriores podem ter ficado inconscientes pelo mesmo método usado em Rose Millett, ou seja, estrangulamento, mas que as marcas não eram aparentes porque o assassino havia cortado suas gargantas e destruir assim a evidência do estrangulamento. Citando ninguém menos que uma autoridade do Dr. George Baxter Phillips, o cirurgião de polícia que inspecionou o corpo de Annie Chapman, que jazia no quintal de 29 Ambury Street, embora Phillips tenha se recusado a falar com seu repórter assim eles estavam, para cite o artigo, baseado em outra fonte sobre a opinião de Phillips, abre aspas, o assassinato de Poplar e o assassino de Whitechapel são um e o mesmo homem e o método de estrangulamento preliminar foi certamente empregado na Rua Ambury, e possivelmente foi empregado nos outros casos, fecha aspas. Rose Millett foi vítima de Jack, o estripador? Tudo isso nos deixa com a questão de saber se, além de ser uma vítima de Whitechapel Murders, Rose Millett foi vítima de Jack, o estripador. A resposta honesta é que não sabemos e nunca saberemos com certeza. As evidências sugerem que ela não era e a maioria dos especialistas concorda que esse é, de fato, o caso. De fato, apesar das tentativas do Star de vincular sua morte às vítimas anteriores de Jack, o estripador, e de relatar sua óbvia fabricação da opinião do Dr. Phillips citando uma fonte próxima a ele, seus ferimentos simplesmente não eram consistentes com as mutilações. Esse era, então, o modus operandi muito familiar de Jack, o estripador.
Talvez a última palavra deva ir para o Dr. Robert Anderson que, escrevendo em suas memórias em 1910, afirmou enfaticamente que o caso Poplar de dezembro de 1888 foi morte por causas naturais, e mas para o susto de Jack, o estripador, ninguém teria pensado em sugerir que foi um homicídio. Evidentemente, mais de 20 anos depois e, é preciso dizer, em face de evidências consideráveis em contrário, Anderson se apegou rigidamente à crença de que Rose Millet não só não era uma vítima do estripador, mas também duvidava que ela tivesse sido a vítima de assassinato. Espero que tenha gostado do vídeo de hoje. Nos vemos em breve. Até mais!